A paz do Senhor Jesus a todos, gente. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus abençoe a casa inscrita do canal, aqueles que vão estar recebendo esse vídeo, que vocês também possam se inscrever nesse canal, né? Eu peço para que todos os inscritos dê seu joinha, dê o seu like, compartilhe os vídeos, né? Para que o nome do Senhor venha ser glorificado, mais pessoas conheçam, né, a palavra de Deus, e que por meio da palavra pessoas iam ser salvas, libertas, curadas, transformadas, e no mundo por via vida eterna. Falando em vida eterna, gente, eu falei num vídeo atrás sobre, né, acusados pela consciência. E o que eu vou trazer hoje, como eu prometi no outro vídeo, é alimentando ainda mais, né, a história da consciência e trazendo algo ainda profundo sobre a vida após a morte. Eu sei que no mundo materialista, num mundo egoísta, num mundo avarento, as pessoas não pensam muito nisso. Mas é uma realidade que todo ser humano vai ter que enfrentar, gente. Todos vão passar pela morte. Mas a maior preocupação de um pregador do Evangelho, da Palavra de Deus, é para onde vão essas almas? Para onde vão essas almas? Aqueles que se arrependeram, entregaram a sua vida a Cristo, reconheceram o senhorio de Cristo, eles vão descansar no Senhor. Agora, as pessoas que não se arrependeram, as pessoas que rejeitaram o Evangelho, obedecer a palavra de Deus, essas pessoas, biblicamente falando, elas vão para o inferno, gente. Então, é algo muito sério a ser tratado. E quando eu digo isso, não é, sabe, o próprio Deus não se agrada da morte do ímpio. Mas, às vezes as pessoas podem passar pelo seu pensamento, por que Deus permite essas pessoas? Porque elas não quiseram a Deus, elas rejeitaram a Deus. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas o ser humano, por causa da sua desobediência, a sua dura cerviz, o seu coração duro em relação às coisas de Deus, sabe? A sua resistência diante de Deus. Eles vão parar nesse lugar devido às suas ações, às suas obras. Mas essa não é a vontade perfeita de Deus. Né? A vontade perfeita de Deus é que as pessoas se arrependam, cheguem ao arrependimento e produzam frutos dignos de arrependimento. Então, eu quero falar um pouquinho da vida após a morte, e algo que nós vamos notar no que nós vamos estar hoje abordando é que mesmo a pessoa quando morre, estando naquele lugar de tormento, as pessoas que morrem sem Cristo, estando naquele lugar de tormento, eles não perdem a consciência. Né? Tem pessoas que dizem, morreu, acabou. Né? Morreu, vai reencarnar. Isso não tem base bíblica nenhuma, gente. Tem muitos cristãos que estão falando que vai... Questão, quando eu digo cristão, é porque hoje, né, temos pessoas que se dizem ser cristão, mas não sabem nem o que é ser cristão. Não tem a revelação da palavra, não tem vida com Deus. Então come um monte de besteira, um monte de comida aí que vai estar fazendo mal para a saúde espiritual dele. Né? Porque temos pessoas que acreditam em algumas doutrinas, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E por não ter vida com Deus e com a palavra de Deus, eles acabam aceitando isso. Né? E às vezes até declarando isso, sendo um cristão, não dá nem para estar na boca deles. Mas eu quero levar vocês para um texto, eu quero aprofundar vocês dentro da palavra e mostrar que mesmo a pessoa depois da morte, ela não perde a consciência. Porque a consciência é um estado da alma, é a alma eterna. Tá? O espírito do homem é eterno, a alma é eterna. O corpo não, esse corpo vai voltar para a terra. Até o arrebatamento da igreja, que aí já é outro tema, onde nós vamos receber corpo glorificado. Né? Esse corpo corruptível, ele não pode se encontrar com o Senhor. Mas ele já faz parte de outro ensinamento. Então, eu gostaria que você rapidamente pegasse a sua Bíblia aí em Lucas 16, a partir do versículo
19. Quando nós estamos estudando, gente, nós temos que entender que estudar a palavra de Deus é diferente de pregação, né? A gente tem que ir com calma, tentando entender, aprofundar, cavar mais e mais a fundo, examinar. Então é um pouco mais diferente. E exige paciência, porque tem muitas pessoas que são preguiçosas para ler, né? Muitas pessoas para ler, para escutar. E às vezes recebe alguma informação, em vez de procurar aprofundar, né, para ter propriedade dentro daquilo que ela recebeu, não, ela recebe, às vezes come isso e acaba às vezes fazendo mal para a própria pessoa. E quando eu digo isso, me refiro à palavra de Deus espiritualmente falando. Então eu gosto que você pegue a Bíblia, me acompanhe pela Bíblia. Depois, quando terminar esse vídeo, você pode aprofundar mais, aprender mais com Deus, tá bom? Essa é a vontade de Deus. Então vamos lá, gente. Vamos entrar no texto. E aqui agora fica alerta. Se quiser aproveitar já, compartilhe os vídeos, gente. Nós precisamos que vocês compartilhem o vídeo. Nos ajude a evangelizar, a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Olha o que diz a Bíblia no versículo 19, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo de um homem rico, né? E de um mendigo que estava na sua porta. Esse rico, mas olhando no texto, ele era um homem rico, né? Tinha tudo. E ao mesmo tempo não tinha nada. Porque não tinha a presença de Deus e o amor de Deus no seu coração. Era um homem egoísta. E segundo, às vezes, a tradição da época, dos fariseus, essas coisas, gente, quando a pessoa estava cheia do dinheiro, bem, é porque estava de bem com Deus. Não é o exemplo deste homem, ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Até porque se ele tivesse a compaixão, o amor de Deus, ele ia se compadecer desse mendigo, que a Bíblia diz que jazia na sua porta, a ponto dos cães, os cães vinham lamber-lhe as suas úlceras ou feridas. Agora é interessante, gente. Preste atenção no que eu vou falar para você. Os cães vinham até o mendigo, mas quem era para vir não vinha. Um animal irracional, ele vem até o mendigo, mas quem era para vir não vinha. E na vida, às vezes, também é assim, gente. Quem é para vir nos ajudar não vem. Aí Deus vai e coloca outras pessoas para nos ajudar, né? E o interessante é que o cachorro vinha lamber ali. Se compadecer um cachorro, né? Nós sabemos que o cachorro, ele é muito amigo do homem, né? Por exemplo, já tive um cachorro muitos anos atrás e quantas vezes ele se colocou na minha frente quando o cachorro vinha para cima de mim, ele comprava a briga, né? E às vezes tem ser humano que não compra a nossa briga. E quando me refiro, não é para brigar com força, não. Tem muitas outras brigas, né? Somente no termo espiritual, orar, interceder, nos abençoar, nos ajudar. Né? Que esse homem aqui estava precisando, que alguém se compadecesse. O cão vinha até ele, mas o rico que era para vir não vinha. Então, é algo muito interessante que eu gosto de falar para as pessoas. O diabo engana as pessoas com a glória desse mundo. O diabo também ofereceu as glórias desse mundo para Jesus. Jesus preferiu a palavra. E tem muitas pessoas hoje que trocam a palavra pela glória desse mundo, pela glória dos homens, pela fama, pela luxúria, e condenando a sua alma ao inferno. E o que acontece, gente? Eu gosto de ser bem sério naquilo que eu estou falando. Aí quando morre, não, foi descansar, foi para o céu, ele era bonzinho. É só bonzinho quando morre, né, gente?
quando morre, fez isso, fez aquilo, não sei o que, foi para o céu. Você tem certeza que ele foi para o céu? Você tem prova que ele foi para o céu? Ele se arrependeu, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha vida com a palavra, ele tinha um amor de Deus dentro dele. Será que ele foi para o céu de fato? Né? Sabemos que isso é para Deus, mas a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas de pessoas que vão para o inferno. As classes de pessoas que vão para o inferno, que ensinam a palavra de Deus, não somos nós. É porque hoje as pessoas querem estar alisando, gente. Quer estar alisando, quer estar amassageando o ego das pessoas, mas isso não vai trazer salvação para as pessoas, não. Isso não vai trazer o verdadeiro arrependimento, né? Isso aí, a pessoa continua no erro achando que está certo. E esse rico aqui achava que estava tudo bem com ele. E ali tinha um mendigo na porta dele precisando de ajuda e ele não ajudava. Agora vamos entrar agora ainda mais dentro do que nós estamos falando. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Quando o mendigo morre, ele vai para o seio de Abraão. Seio está próximo de Abraão. Você fala seio, né? Tem o significado de estar próximo. No Antigo Testamento, e também já faz parte de outra mensagem, mas só para a gente entender um pouco. No Antigo Testamento, as pessoas que morriam desde Abel até iam para o seio de Abraão. Depois da morte e ressurreição de Cristo, as pessoas quando morrem vão descansar no Senhor, né? E aí já outra pregação, Jesus desceu, pregou para os espíritos, estava cativo, levou cativo o cativeiro, e aí já outra mensagem. Mas só para vocês entenderem, ele morreu e foi para o seio de Abraão, ele foi para um lugar bom, ele foi descansar. Só que aquele rico que estava ali, ele também morreu, só que ele foi sepultado. Note, preste bem atenção no que eu estou falando. Nem todo mundo vai para o mesmo lugar, gente. Eu estou pregando a Bíblia, estou pregando a palavra de Deus, estou ensinando a palavra de Deus para você entender, para você ter o temor de Deus dentro de você. Né? Você não precisa correr de Deus, temer de Deus, quer você ter o temor de Deus, o amor de Deus, servir a Deus por amor e reconhecer e ter a revelação da palavra dentro de você. Esses dois morreram, mas os dois não foram para o mesmo lugar. Um foi descansar no Senhor, um descansar no seio de Abraão, e o outro foi para o sepulcro. E a gente vai saber qual é esse sepulcro que ele foi. Ele foi para ser sepultado, mas ali o corpo. E a alma dele foi para onde? A alma dele foi para onde? A própria palavra de Deus vai responder isso, gente. Olha o que está escrito no versículo 23. No inferno, quem está falando é a Bíblia, né? Quem está falando isso é a Bíblia. Por quê? Porque tem pessoas, gente, que a gente vai falar sobre o inferno e as pessoas fazem vista grossa. As pessoas acham que todo mundo que morre vai para o mesmo lugar e não vai, gente. Só que esse rico, ele não está indo para o inferno, não foi por causa da riqueza dele. Ele poderia ser uma pessoa próspera, mas só que ele tinha que ter Deus como a sua maior riqueza, a palavra de Deus como a sua maior riqueza, aí a prioridade na sua vida, e isso não era. A prioridade dele era a luxúria dele, a riqueza dele, as coisas dele, né? E isso sem Deus é um perigo, porque você se torna servo daquilo que você tem, em vez de ser servo de Deus, é servo daquilo que você tem. Aí é complicado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha o que a Bíblia está falando. Quando ele estava no inferno, em tormento, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aonde estava, o lugar que ele estava, ele conseguiu ver Abraão e o mendigo no seu seio. Quer dizer que eles estavam em lugares diferentes. Só que ele reconhecia Abraão. E aqui está um perigo muito grande, gente. Ele reconhecia Abraão. Ele reconheceu o mendigo. Mas ele não está morto, gente. Ele não morreu? O corpo dele não foi sepultado? Mas ele conhece Abraão e reconhece também o mendigo. E olha o que ele vai falar para Abraão.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque o lugar que eu estou, porque molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, gente, ele conhecia também o nome do mendigo. Ele chamou Abraão de pai, e só chama Abraão de pai quem tem história, quem conhece a lei, quem conhece os profetas. Então ele tinha conhecimento da lei dos profetas, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, só que ele não queria viver a palavra de Deus. Não adianta só conhecer, gente, tem que viver a palavra de Deus, tem que obedecer, tem que praticar. Jesus falou sobre isso. Certa feita chegou a mãe de Jesus e os seus irmãos, né? E ele estava pregando, ele tinha uma multidão. Entenda, a mãe de Jesus e os seus irmãos. Jesus tinha irmãos, por parte de José, e também irmãs. Jesus foi nascido do Espírito Santo, mas depois Maria e José, como qualquer casal comum, normal, tiveram relação, tá? Porque existe doutrina que fala que ela não teve relação, né? Mas ele tinha irmãos, né? Irmãos e irmãs. E isso é bom para a gente aprender dentro da palavra de Deus. E quando eles chegaram, uns discípulos foram falar: Jesus, seus irmãos, a sua mãe e seus irmãos chegaram. Aí Jesus falou assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a pratica. Jesus chega a falar em outras parábolas que ele é semelhante a uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha, onde vai vir vento, vendavais, não vai derrubar a casa. Aquele que ouve e pratica. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante a uma casa construída na areia. Quando vem rios, ventos, tempestade, ela vai embora, vai ser levada. Então, gente, além de ouvinte, você tem que ser praticante. O apóstolo Tiago falou isso. Para nós não sermos tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você vê que tanta coisa nós aprendemos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus? Quantas coisas nós aprendemos? Nós estamos vendo aqui um homem que chamou Pai Abraão. Então ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a lei e os profetas. E ele manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua dele, porque o lugar que ele estava era de tormento. Ele estava sendo ali consumido por aquelas chamas ali, né? Mas aqui era a alma dele. Note que ele não esquece daquela pessoa de Lázaro. E ainda nós vamos mais aprofundar ainda mais isso aqui. Ele sabe quem é Abraão, ele sabe quem é Lázaro. E aí às vezes a pessoa fala: não, mas quando a pessoa morre, ela esquece de tudo que fez aqui. Não, não, não. Aqui ele está tendo comunicação com pessoas lá do outro lado. Mas eu vou mostrar através da palavra de Deus que ele estando do outro lado, ele vai lembrar das pessoas que estão aqui ainda na terra. É forte, gente. É forte. Quem ensinou isso? Jesus. Através do quê? Da palavra. Só que as pessoas não querem ensinar isso, né? Continua do mesmo jeito, né? O que importa às vezes são outras coisas. Continua do mesmo jeito, errando, falhando. Quando você morrer, você vai descansar. Descansar onde? Descansar onde, gente? Descansar onde? Talvez esse homem aqui pensou que ele ia morrer por causa de tudo que ele tinha na terra, ele ia descansar. E ele estava em tormentos. Então muitas pessoas têm essa mentalidade. E isso precisa ser mudado. O evangelho tem que alcançar almas. O evangelho veio para transformar. O evangelho veio para mudar a vida das pessoas. O evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, é para transformar. É para arrancá-la da vida de pecado. Para ter uma vida de santidade separada para Deus, andar com Deus. E as pessoas precisam aprender o verdadeiro evangelho. E olha o que diz a Bíblia. Ele pediu o quê? Água. O lugar que ele estava era tão terrível, gente, que ele pediu só para refrescar um dele e passar na língua dele. Às vezes a gente não consegue passar 3 dias sem beber água. Agora imagine você passar com essa ânsia dentro de você, na sua alma de sede. Né? Imagina isso. Versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado,
tu em tormento. Ou seja, aquele mendigo estava consolado no seio de Abraão. E o rico queimando, sendo atormentado, né? Por causa do que? De não querer obedecer a palavra de Deus, não ter o amor de Deus, dentro de si ter compaixão das pessoas, né? Porque quem serve a Deus e tem a palavra de Deus, ele tem amor no coração de fato. Ele se compadece do seu próximo, até porque é mandamento, né? O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que você gostaria de passar fome? Eu não gostaria de passar fome. Então, como eu posso omitir isso para o meu próximo? Eu não gostaria de passar por isso. E eu conheço também a palavra de Deus, que eu tenho que amar Ele como eu amo a mim mesmo, né? Então, é questão de querer obedecer a palavra de Deus. Ele conhecia, né, a lei, ele teve a oportunidade de ouvir a lei, ele só não queria obedecer. E hoje muitas pessoas, gente, nós estamos em pleno século XXI, eles já ouviram o Evangelho, mas eles não querem obedecer o Evangelho, porque eles não querem renunciar à vida de pecado, eles não querem largar o adultério, né? Homens que não querem largar o adultério, a prostituição, não querem largar a vida de bebedice e muitas outras práticas que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para mim e para todos nós. Muitas práticas que a Bíblia condena, a palavra de Deus condena, não somos nós, é a palavra de Deus. Porque a mesma palavra que é para eles é para mim, é para todos nós, né? O Evangelho é para todos. Só que nem todos, biblicamente falando, vão querer o Evangelho, gente, entenda isso. Mas só que a Bíblia diz que aquele que é ovelha, ele vai ouvir a voz do seu pastor e vai seguir ele. Aqueles que são ovelha, aqueles que são da salvação verdadeiramente, vão ouvir a palavra de Deus e vão se converter dos seus maus caminhos. E vão entregar a sua vida a Cristo. Porque não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu primeiro. Então isso é muito forte, isso é forte e ao mesmo tempo é muito sério. E nós precisamos pregar a verdade para as pessoas. Porque o verdadeiro amor, gente, nós sabemos que tudo isso tem retaliação. Mas o verdadeiro amor é aquele que fala a verdade para as pessoas. Se eu amo uma pessoa, eu não quero que ela vá para o inferno, gente. Eu não vou ficar passando a mão nas costas dela. Se eu amo aquela pessoa de fato, eu vou falar a verdade, o caminho é esse, é desse jeito, é dessa forma. Eu não posso obrigá-lo, mas eu tenho que falar a verdade para as pessoas. Mesmo que as pessoas se entristeçam, mesmo que as pessoas não queiram a minha amizade, não queiram estar próximo de mim, por causa do amor da palavra, por causa do nome de Cristo. Isso é bíblico também. Só que o homem de Deus, ele fala a verdade. Se as pessoas não se converterem ao Evangelho de Cristo, não tem como herdar a salvação. Se você ficar no meio do muro, o teu estado de consciência, ele te condena, que você não perde o estado de consciência. Então, ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Ou nós vamos para o céu, ou não vamos para o céu, gente. Entendeu? É simples a palavra de Deus. Mas hoje a gente vê tanta coisa aí que não está levando as almas a Cristo de fato. As pessoas às vezes vão para Cristo de boca, mas o seu corpo está todo no mundo ainda, né? Sua mente está no mundo. Então, isso precisa ser mudado. E olha o que diz a Bíblia, gente, no versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Presta atenção nisso, gente. Olha que algo tremendo. Ele está do outro lado, ele não está mais aqui na terra, né? Ele está no inferno, está sendo atormentado. Só que lá do outro lado ele não se esqueceu aqui da sua família. Ele não perdeu a sua consciência em relação a Lázaro, Abraão, né? E aqui ele estando do outro lado, gente, do outro lado, ele está tendo a memória, a consciência da sua casa paterna. Ele está lá, mas ele tem consciência do que está acontecendo aqui na terra. Ele lembra da sua casa paterna.
E olha o que ele vai falar para Abraão. Ele está mandando enviar alguém lá, né? Para pregar. Porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha, gente, ele sabe até a quantidade de irmão que ele tem na casa do seu pai. Está falando de estado de consciência. O corpo foi para o buraco, né? Foi para a terra. Só que o estado de consciência dele, que é o estado da alma, ele tem plena consciência de tudo. É por isso que não tem como fugir do juízo, gente, de Deus. Então, você que está vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, tome uma atitude diante de Deus, meu filho. Minha filha, tome uma atitude. Porque não adianta você falar assim, não, quero viver do meu jeitinho aqui na terra, nem quero servir a Deus, eu vou viver do meu jeitinho, do meu, fazer as minhas coisinhas, não faço mal para ninguém mesmo, e não querer servir a Deus. E ao mesmo tempo falar, não vou também praticar coisa errada, porque ficar no meio do muro. Isso não adianta, gente. Ou nós vamos servir a Deus aqui nessa terra e termos a vida eterna, ou, querendo ou não, nós estamos debaixo de um jugo do diabo. E morrendo, vai para o inferno. E se eu estar de consciência de querer estar no meio do muro, não sei, quero viver a vida do meu jeito, vai te condenar da mesma forma. Não tem, gente, para onde correr. Não tem para onde correr. Eu estou falando isso, gente, com todo temor, tremor, sabe, todo carinho e respeito pelas almas. As almas precisam ser salvas. As almas precisam conhecer a verdade. As almas precisam se decidir nessa terra para que elas possam herdar o descanso eterno com Cristo, que eles possam morrer salvos, não ir para esse lugar. Olha, esse lugar é tão terrível esse lugar, que esse camarada, ele não quer nem que os seus irmãos venham para ele, está mandando Abraão enviar alguém para pregar lá para eles não virem para aquele lugar. Ele não, o seu estado de consciência ele não esqueceu. Então do juízo não tem como escapar daquilo que nós fizemos, as oportunidades que Deus nos deu e nós não aceitamos aquilo para a nossa vida. Correr muitas das vezes do evangelho, compromisso com Deus, da palavra de Deus, para viver os prazeres carnais. Aquele dia o estado de consciência te pega, não tem como você fugir. Não tem como. E olha o que diz a Bíblia. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, ó. Eles têm o quê? A lei. Na antiga aliança, a palavra de Deus. Eles têm lá, tem Moisés, tem os profetas, tem a lei, tem os profetas. Que eles ouçam lá. Porque a salvação vem através da palavra. É por isso que eu estou pregando a palavra de Deus para você. Porque é através da palavra que o seu espírito pode ser ativado. Você possa ser liberto, transformado pela palavra de Deus. E Deus te conceder a maior dádiva do ser humano, que é a salvação da nossa alma. Isso depende de nós. O sacrifício de Cristo já foi feito, já foi pago lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, gente. Ele fez a parte, ele já deu o caminho, ele já deu a direção de como chegar até o Pai. Então cabe a nós agora queremos andar nesse caminho. Só que esse caminho é estreito, a porta é estreita. Não é todos que querem, entendeu? Nem todos querem renunciar à vida de pecado, mas aqueles que renunciarem à vida de pecado, largar o pecado e se converter verdadeiramente a Deus, terão a vida eterna. Não esqueça disso, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós podemos viver 30, 40, 50, 100 anos, mas só o que Deus nos promete é muito mais, é eterno. Nós somos eternos, a nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno, e quando nós recebemos corpo de glória, gente, nós vamos viver uma eternidade com Ele, e outros vão viver a eternidade no inferno. Não adianta depois que a pessoa morre, pessoas inventar um monte de cerimônia, um monte de coisa, não, é ensinamento de demônios, não tem base bíblica para isso. A Bíblia diz que está proposto para o homem morrer uma única só vez, depois da morte vem um juízo. Depois que morreu, acabou. Esse homem está querendo voltar, está pedindo para alguém lá na casa do pai dele pregar, né? Apavorado, para que os irmãos dele não viessem para esse lugar que ele está. Ele foi aprender a ter compaixão lá no inferno. É brincadeira? Ele foi aprender o que é evangelizar, querer evangelizar lá no inferno. Mas ele poderia muito bem ter aprendido
a compartilhar da compaixão aqui nessa terra. Então aqui é o passaporte para a vida eterna ou também para o tormento eterno. Então escolha a vida, escolha Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Mas ele insistiu, não para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele estava falando aqui para Abraão, falou, Abraão, se for alguém dentro dos mortos, eles não estão querendo nem querer nos vivos, vai querer mortos, gente. Apesar que tem muitas doutrinas hoje, tem mais pessoas que acreditam em supostos espíritos de morte, que são demônios, gente. Eu não vou entrar nesse detalhe. Tem pessoas que acreditam em supostos espíritos de morte, que se comunicam com ele, mas eles são demônios materializados, tá? A pessoa quando morre, morreu. Hebreus 9, 27. Está proposto para o homem morrer uma única só vez e depois da morte vem um juízo. Só que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Aí vem o espírito, familiar, se materializando no ente da família, e a pessoa pensa que é. Mas repreende ele em nome de Jesus. Clama o sangue de Jesus para ver se ele vai aparecer mais. Use a palavra de Deus para ver se ele vai aparecer mais. Não vai. Isso são doutrinas, ensinamento de demônio. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Só que hoje, através desse vídeo, eu estou trazendo várias revelações dentro da palavra. Quem morre, acabou, gente. No sentido assim, acabou o quê? A pessoa morreu, ele não vai se comunicar com as pessoas mais aqui. Entendeu? Tem outros pontos bíblicos que as pessoas acham, mas não é. Tem, graças a Deus, Deus tem nos ensinado muito. Então, nós dependemos, gente, dessa vida e abraçar a oportunidade que Deus está nos dando todo dia, para termos a vida eterna. Ele queria que um morto viesse pregar para os irmãos dele se converter. Mas olha o dedinho de Abraão. Não. Não. Olha o que diz a Bíblia. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Peraí, quer dizer que os irmãos deles, assim, entende um pouco por esse texto, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer que os 5 irmãos dele estavam andando o mesmo caminho que ele? Não dava ouvido para as coisas de Deus, por isso que era a preocupação dele, dos irmãos dele ir para lá? Olha que coisa terrível, gente. Porque agora ele tinha plena consciência. Talvez na terra ele não tinha essa consciência. Mas agora ele tem a plena consciência. Quando a pessoa morre sem obedecer a Deus, vai para o inferno. E quando ele tem a plena consciência disso, ele está querendo alertar os 5 irmãos deles que estão andando pelo mesmo caminho que ele está andando. Ou que ele andava ainda na terra. Está vendo como é sério?